Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado mais uma vez por ter dado seu like, seu dislike. Vocês estão maravilhosos, estão curtindo o meu canal, estão se inscrevendo. Estou com 375 amigos, que bom. Graças a Deus estou crescendo. Muito obrigado mesmo. Se ainda não se inscreveu, corra e se inscreva e faça com que o meu canal cresça cada vez mais. Eu deixo sempre aqui, né, no meu, aqui nesse lado, o meu e-mail, o meu telefone e o endereço do meu blog. Qual é a vantagem de acessar o meu blog? De segunda a sexta você tem um artigo novo sobre política, sobre economia, sobre qualquer assunto, com o objetivo de nos mantermos atualizados. Isso é muito importante para mim, que vocês leiam também o blog. Eu tenho aqui, eu quero agradecer, né, as pessoas que são amigas também pelo Facebook. Eu não tenho usado a rede do Facebook, porque eu acho o Facebook muito chato. E as pessoas que vão no Facebook, elas não visualizam o meu vídeo, elas simplesmente dão um ok e pronto, e fica nisso. E eu quero que as pessoas, que eu quero forçar as pessoas a realmente ouvir o meu vídeo, né? Por exemplo, esse vídeo que está sobre direito constitucional, um assunto muito interessante, muito bom, né? Dá uma demonstração de como é a Constituição. Bom, da perspectiva, vocês me desculpem, assim, o meu vídeo vai ser um vídeo de improviso para cumprir realmente o meu organograma, né? De amanhã, quarta-feira, cedo, né? Hoje é dia 28 de junho, ter um vídeo, né? Que eu gravo toda terça-feira, né? Os meus vídeos, um para quarta, um para sexta, né? E assim sucessivamente. Eu quero aqui dizer o seguinte, que essa semana está sendo uma semana muito tumultuada, e porque eles começam novamente, né, a ler a tal do processo, né, dos votos da ação, né, movida pelo PDT, né, o partido do ex-governador Leonel Brizola, né, que teve Ciro Gomes como candidato à presidência da República, ingressou no Tribunal Superior Eleitoral contra aquela reunião fatídica, desastrada de Jair Messias Bolsonaro no Palácio da Alvorada, no Palácio Planalto, me desculpe agora, não sei qual palácio foi, com os embaixadores, onde ele, né, fez uma campanha política, usou os bens públicos, né, o bem lá, as instalações do palácio, usou a rede de TV da União, né, que é a EB, Empresa Brasileira de Televisão. Então, o PDT arguiu isso, né, que realmente ele não podia fazer aquilo, e também ele denigriu a imagem do Brasil, né, alegando a fraude nas eleições, nas urnas eletrônicas, no entanto, não apresentando provas. Porque Jair Bolsonaro é um mentiroso, um mau caráter, porque ele denuncia as coisas, mas não tem provas. Ele tem que ter provas, né? E outra coisa, eu queria que vocês, por mais bolsonaristas que sejam, vocês têm o direito de ser bolsonarista. Eu falo mal do Bolsonaro, mas eu não falo com propósito, eu falo com tristeza de termos um presidente da República tão medíocre, tão assim mal intencionado como Jair Bolsonaro. Porque ele está agora, né? Ele tramou toda essa confusão do governo dele, provocou esse golpe de Estado, que foi um fracasso. Ele não pode dizer que desligar Bolsonaro, porque eu não tenho nada a ver com isso, o povo que se prostou lá na frente dos quartéis não tinha meu comando, claro que tinha os financiamentos dos bolsonaristas, Bolsonaro está mais envolvido do que nada, tem provas e provas no telefone, né, celular do assessor, o homem de confiança dele, que era o Coronel Cid. Então não tem por que discutir que não tem provas que incrimine Jair Bolsonaro. Então ele não pode, Jair Bolsonaro é uma pessoa que ele abandona os seus, vamos dizer assim, os seus soldados, né, se é que ele chama de militar. Como disse o presidente Geisel, né, o Bolsonaro foi um mau militar, por isso foi expulso do exército. Aí enviou carreira, fez um viés e seguiu a carreira política durante 28 anos, foi deputado federal, ingressou os filhos dele, as mulheres dele, as esposas dele, que acho que essa agora é a quarta ou a quinta esposa dele, não importa quantas esposas ele tem, só que ele comprou o viés da Lava Jato, né, dizendo que ia acabar com a corrupção, e na verdade nada disso. Quando ele assumiu o governo, ele continuou fazendo as mesmas coisas que os outros governantes fazem e estão fazendo. Bom,
Mas Bolsonaro, deixar bem claro que ele não pode agora dar uma de vítima. Não vá comprar o vitimismo de Jair Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro agora ele quer dar uma de vítima e ele vai ser, assim, vamos dizer assim, um cabo eleitoral para as eleições de 2024 para prefeito, porque ele vai, com certeza, vai se tornar inelegível e também agora está se brigando pelo legado de Bolsonaro, né? pelo coeficiente político de Bolsonaro. Bolsonaro, por mais que ele queira passar, ele não tem 49% de votos, né? A eleição do ano passado, 2022, foi uma eleição atípica, vamos dizer assim, fora da meta, fora da reta, como diz assim em matemática, né? Acho que matemática é euclidiana. O Bolsonaro tem aí 25%, 30% do eleitor, que é o antigo PP, o antigo PDS, o antigo Arena, que era o partido dos militares, o partido da ditadura militar. Foi liderado durante muitos anos por Paulo Maluf, mas Paulo Maluf já se encontra numa idade bastante avançada, e esse grupo, né, eles estão, sem dúvida nenhuma, eles cresceram dentro do PDS, da Arena e PFL, e agora estão com o Jair Bolsonaro no PP. Né? Embora Jair Bolsonaro seja filiado ao PL, que não tem nada de liberal, tá? O Partido Liberal de Valdemar Costa Neto não tem nada de liberal. O partido de Valdemar Costa Neto é um partido de fisiologista, é quanto paga. Quanto pagar para Costa Neto, se a oferta que Lula fizer ele for boa, ele larga Bolsonaro no meio da rua. Porque, infelizmente, nossos políticos não têm vergonha na cara. Bom, mas voltando ao Bolsonaro, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não pode comprar a ideia de Jair Bolsonaro de vítima. Ele não é vítima, tá, gente? Ele cometeu erros. E outra coisa, não adianta dizer que o TSE esconde provas. Não esconde, é mentira. Todo advogado que tenha a OAB, escrito na OAB, esteja habilitado a ser advogado, ele pode, inclusive sem procuração, em qualquer delegacia, em qualquer fórum, ter acesso a todas as provas de um processo. A gente só não tem, nós advogados, não temos acesso ao processo que ainda se encontra em curso. A investigação que se encontra eles ainda estão investigando, ainda estão tentando descobrir algum indício, alguma prova que configure realmente o crime. Mas não tem essa de que o Bolsonaro não teve acesso ao processo. Isso é uma mentira. E eu quero que você, amigo, amiga, eleitora de Jair Bolsonaro, não caia nessa ilusão. Bolsonaro está mentindo quando diz que não tem acesso aos processos. Não podemos comprar o Bolsonaro como uma vítima. O Bolsonaro não é vítima, repito mais uma vez, desse processo todo. Ele sabia, quando ele estava sendo candidato a presidente da República, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que estava incorrendo em crime. Ele sabia que a Constituição não deixava que ele fizesse. Vamos deixar bem claro uma coisa. Não adianta ficar dizendo, porque o TSE tem ativismo judicial. Não tem, gente. Vamos entender. Ativismo judicial, passaria um vídeo aqui falando sobre ativismo judicial. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Tá, gente? Acontece o seguinte. A Constituição, ao mesmo tempo que ela dá o direito de nós termos a democracia do voto direto, secreto, né? Livre, ninguém é obrigado a votar, nós somos obrigados a comparecer uma sessão eleitoral, mas lá a gente pode anular o voto, a gente pode votar em branco, enfim, você não é obrigado a votar. Tá? A participação, porque o Tribunal Superior Eleitoral, os ministros não são eleitos e caçam o mandato de um deputado que foi eleito. Gente, isso é cascata. Veja bem, a Constituição é o documento máximo, é um acordo que a sociedade fez com o Estado. Então, a mesma Constituição que diz que o deputado é eleito, o deputado é imune, o deputado não pode... Agora, ele não pode cometer crime, mas a Constituição também permite que ele seja punido. Então, os crimes que cometeram Jair Bolsonaro, os crimes que cometeram os Dallagnol, os crimes que cometeram prováveis réus no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, a Constituição permite. Não tem nada de inconstitucional o Tribunal Superior Eleitoral caçar o mandato de um deputado.
É claro que eles ficam tristes, né? Principalmente essa radical, direita radical de Delanol, de Jair Bolsonaro, tenta passar para o povo humilde que não compreende o que é uma Constituição, o que é um pacto social. O que é a Constituição, gente? A Constituição é um pacto social entre a sociedade e o Estado. Os entes ônticos, como o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Supremo Tribunal Federal, TSE, são entes criados para administrar o país. E a gente tem que obedecer às regras. Lá as leis são para serem cumpridas. Um presidente da República tem que cumprir as leis. Ele tem que seguir a Constituição, gostando ou não. Eu, às vezes, tem coisas na Constituição que eu não concordo, mas eu não tenho que cumpri-la. Tem coisas nas leis municipais de Santa Cruz do Capibaribe que eu não concordo, mas eu tenho que seguir. Eu tenho coisas que eu não concordo no Código de Trânsito, mas quando estou dirigindo eu não tenho que obedecer às regras. Então a gente tem que parar com essa mania de dizer, porque o Tribunal Superior Eleitoral está havendo uma ditadura do Judiciário. Isso é mentira, isso é cascata. Acontece que quem está provocando o Poder Judiciário são os parlamentares. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, que se configura, esse ano, nós estamos hoje no dia 27 de junho, que eu estou gravando, esse vídeo vai amanhã, no dia 28, já 62 ações de parlamentares no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil é diferente da Suprema Corte nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte decide o que vai julgar, por exemplo, em 2024. Provavelmente, quando chegar a outubro, novembro, porque o ano civil nos Estados Unidos termina em outubro, é diferente do nosso, que é de janeiro a dezembro, em outubro acho que o orçamento dos Estados Unidos encerra. Então eles vão começar novembro, dezembro, já é como se fosse um novo exercício. A Suprema Corte Americana vai decidir o que decidirá, né? Ela vai escolher, desculpa, o termo correto é, ela vai escolher quais as ações que ela julgará em 2024. Aqui no Brasil não, se tem 62 ações, 62 parlamentares, durante o ano de 2023, há 6 meses, nós já estamos 6 meses do ano, né? Quase terminando, já 62 deputados recorreram ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal no Brasil é obrigado a julgar essas ações. Como o TSE está sendo obrigado a julgar essa ação. Essa ação do que o Bolsonaro está se tornando inelegível não é uma atitude do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma ação invocada pelo partido do Leonel Brizola, o antigo PDT de Leonel Brizola. E o Tribunal Superior Eleitoral é obrigado pela Constituição a julgar. Ora, aí tem provas, alegaram provas, o Bolsonaro não fez a contraprova, não provou o que ele não disse, porque o que ele disse a gente sabe que foi crime, todo mundo sabia que foi crime, o que ele falou, ele não podia chamar os embaixadores, invocar os embaixadores, porque os embaixadores não foram porque quiseram, eles são obrigados, porque se o embaixador de um país está aqui e o chefe da nação convoca eles para uma reunião no palácio do governo, eles sempre têm a obrigação de ir. Então eles foram lá e foram bodes expiatórios. E Bolsonaro o que fez? Julgou, que disse que nossas não valiam nada, que a eleição já estava ganha, porque o TSE é que decidia. Enfim, todos os crimes que Bolsonaro, além de ter usado dos bens públicos, né? A TV, o salão do palácio para fazer uso próprio, para fazer campanha política. Então, por isso que o Bolsonaro está sendo processado. E vai, com isso, ser inelegível. Agora, outras ações virão contra Jair Bolsonaro. E a gente tem que entender que o Poder Judiciário está aí para julgar. Se o Bolsonaro for condenado, que cumpra. Se o Delanol teve... Eu não acho que o Delanol, eu não li o processo. Então eu fico isento, eu não quero me estender no Delanol, mas se eles caçaram ele é porque tem evidências nos processos. A mesma coisa acontecerá com o Moro, a mesma coisa acontecerá com aquela moça de São Paulo, que eu esqueço o nome dela agora, que chamam ela acho que é a cangaceira, não sei de quê, porque ela saiu correndo atrás de um jornalista negro na véspera da eleição. Isso fez talvez que o Bolsonaro perdesse a eleição, né? Acho que é não sei o que lá, Carla Zambelli. Essa deputada provavelmente vai ser caçada. Perseguição. Não, é que elas cometeram crimes. Eu acredito, aí eu vou abrir aqui um parêntese, a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que Bolsonaro achava que ganhava a eleição e que ele ia dar um golpe, que ele ia se perpetuar no poder. Porque a turma dele e ele, os filhos dele, cometeram tantos crimes que eles só podiam saber, que eles sabiam que estavam cometendo os crimes, mas eles diziam, como nós vamos ser o presidente eterno, meu pai vai ficar lá até quando ele quiser,
né, e depois assume o Carlos 1, o 01, o 02, 03, 04, a gente não responde por nada. Essa é a minha opinião, porque não é possível que Bolsonaro, eu tenho por ele, assim, vamos dizer assim, eu tenho certeza que ele foi capitão do Exército, ele não é uma pessoa tão desprovida de conhecimento. Os filhos dele parecem que são advogados, eu não sei. Então eles não podem, um parece que é funcionário da Polícia Federal, ele não pode ter cometido tantos crimes como eles cometeram. Eles sabiam que um dia, quando terminasse o governo do pai deles, eles iam responder por tudo isso. Então a família Bolsonaro não são vítimas, eles cometeram crime, e se eles cometeram crime, eles têm que pagar, porque a justiça vai ter que apurar, assim como apura da pessoa que rouba uma banana, que furta um carro, o direito tem que ser igual para todos. Bolsonaro não pode arguir, porque eu sou Bolsonaro, sou ex-presidente da República, pode fazer o que quero. Não, Bolsonaro só é ex-presidente da República e está sujeito à nossa lei, à nossa Constituição. Ok, gente, eu sei que o assunto é meio ácido, mas é necessário. O que eu quero deixar bem claro é que Bolsonaro não pode dar uma de vítima. Ele cometeu os crimes. E é mentira dele quando diz que o TSE não deixa ele ver as provas nos autos. Mentira. Todo advogado tem acesso ao processo. O processo é um documento aberto para as partes, tanto da parte ré quanto da parte autora. Isso não adianta, eu desafio os advogados do Brasil a dizer que eu estou errado, ok? Muito obrigado e até a próxima.